Ótimo. Agora, para sabermos os tipos de predicado, nós temos 3 tipos. O predicado verbal, que tem como núcleo o próprio verbo de ação. O predicado nominal, que tem como núcleo o predicativo. E junto agora os dois, ó, o verbo nominal, que eu tenho como núcleos um verbo de ação e um predicativo. Ou seja, eu vou juntar os dois e eu formo o verbo nominal. Então, exemplo, Ana estuda todos os dias. Então, quem é o verbo? Estuda. Quem estuda todos os dias? O sujeito é Ana. Ana faz o quê? Ela comete a ação de estudar. Quando? Todos os dias. Então, aqui, ó, nós temos um verbo de ação. Então, nós temos aqui um predicado verbal. Certo? Agora, nominal, ó, tem como núcleo o predicativo. Ana está cansada. Quem é que está cansada? Ana. Cansada é o estado em que Ana se encontra. Então, este verbo, ele é de ligação, cansada, o predicativo do sujeito. No predicado verbal, quem é o núcleo do predicado verbal? O verbo estudar. No predicado nominal, quem é o núcleo? O núcleo é o próprio predicativo. Então, quando eu identifico o núcleo do predicado nominal, eu já identifiquei o predicativo. E no verbo nominal, nós temos aqui a união dos dois, né? A junção dos dois. Então, vamos lá. Quem considerou a prova difícil? Ana. Então, Ana é o meu sujeito. Ela comete a ação de considerar alguma coisa difícil. O que ela considerou? A prova. Difícil é a prova, tá? Então, aqui eu tenho um verbo. Quem considera alguma coisa. O que considerou? Considerou a prova, certo? Agora eu preciso saber o seguinte: essa palavra difícil, ela está relacionada ao substantivo prova. Aqui está me dizendo que é um verbo nominal. Então, tem uma setinha aí para a gente pegar essa estrutura frasal e não confundir a predicado verbo nominal com o predicado verbal, com uma estrutura muito parecida, que vai estar aqui então, ó. Ana considerou a prova difícil, quer dizer, ela não fez a prova. Ela apenas olhou e ela chegou a uma conclusão, ela considerou a prova difícil. Então, resumindo, eu vou pegar aqui o termo a prova, eu vou substituir esse termo a prova por um pronome oblíquo correspondente. Vamos lá, por um pronome oblíquo correspondente. Ana considerou-a difícil. Então, você percebe que vai ficar assim, ó. Ana considerou-a difícil. O que é difícil? O que é A? A prova. Então, se a prova é o meu objeto direto, difícil é o meu predicativo do objeto direto. Então, eu tenho verbo nominal. Portanto, essa construção frasal, Ana fez a prova difícil, parece que eu estou vendo um predicado verbo nominal, mas, na verdade, eu estou vendo um predicado verbal. Na verdade, eu estou vendo um predicado verbal aí, por conta do adjunto de nominal. Eu não tenho um predicativo do objeto aí. Entendeu? Uhum. Tranquilo? Sim. Ótimo. Então, olha lá, ó. Nota-se que no primeiro exemplo, o predicado verbal, porque o verbo estudar é uma ação feita pelo sujeito Ana. No segundo exemplo, o predicado é nominal, porque o verbo de ligação e o termo cansada atribuem um estado ao sujeito Ana, que se encontra, né? Já o terceiro exemplo, há uma junção do verbo nocional e não nocional, subentendido, logo temos o verbo nominal. Muito bem, vamos ver aqui mais alguns exemplos, ó. Predicado verbal. Antônio e
José estudavam matemática. Quem é o verbo? Estudava. Estudar. Quem é que estudavam matemática? Antônio e José. Antônio e José. Dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito Composto. composto. E aqui eu tenho o predicado. Como o meu verbo aqui é um verbo estudar, é de ação, porque eles cometeram a ação de estudar alguma coisa, que no caso, quem estuda, estuda algo, estuda alguma coisa, verbo transitivo direto, matemático, objeto direto. Eu vou ter aqui um predicado verbal. Quando eu consigo classificar predicado verbal, eu preciso, então, se eu localizei os núcleos do sujeito, o predicado também tem núcleo. Quando é predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo. Então, é o verbo estudar. Então, tá aqui, núcleo do predicado Predicado. verbal. Certo? Edileuza manteve o segredo de Maria. Então, mais uma coisa, mais uma vez, o verbo é manteve. Quem manteve o segredo de Maria? Edileuza, sujeito, núcleo do sujeito. Tudo aqui vai ser o meu predicado. Então, ela manteve. Manteve o quê? Verbo transitivo direto, o segredo, objeto direto. Mas o segredo de quem? Segredo de Maria. Objeto indireto, coloco aqui o indireto. Então, o verbo, ele é transitivo direto e E indireto, indireto. o que a gente chama de intransitivo, né? Ou seja, perdão, bitransitivo, tá? Então, eu tenho ação, tenho predicado verbal. Paulo confia em seu, Paulino confia em seu melhor amigo. Tá aqui, o verbo aqui é confiar. Quem confia em seu melhor amigo? Paulino. Paulino, núcleo do sujeito, e tudo Verbo. aqui vai ser o meu Predicado. predicado. Verbo. Predicado. O verbo confiar é uma ação. Então, quem confia, confia em alguma coisa, em alguém. Quem ele, Paulino, confia? Em seu melhor amigo. Ou seja, ele confia no amigo, né? O amigo aqui é o núcleo do objeto indireto. Isso aqui, é núcleo do objeto direto. Isso aqui é núcleo do objeto indireto. Isso aqui é núcleo do objeto direto. Tudo tem núcleo, tá? Que é a palavra principal, que no caso é o substantivo. Como o verbo confiar é uma ação, então eu vou ter também aqui um predicado verbal. Vamos ver agora 3 exemplos de predicado nominal. Marina vive tensa. Aqui o verbo é viver. Quem vive tensa? Marina. Marina. Sujeito simples, núcleo do sujeito. Tensa é o estado em que Marina se encontra, portanto, o verbo viver é verbo de ligação. Ligação. Ele vai ligar o estado, a característica, ou seja, o atributo ao meu sujeito. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito, eu tenho o núcleo do predicado nominal, logo eu tenho aqui um predicado nominal. Certo? Manuel fica chateado com mentiras alheias. Quem fica chateado? Núcleo do Manuel. sujeito aqui é Manuel. Então, aqui tudo é predicado. E o verbo ficar é verbo de ligação, porque chateado é o estado em que ele Estado. vive. Ele fica, né? Fica chateado. Então, aqui com quem que ele fica chateado? Com as meninas alheias. Então, Com eu as tenho aqui, mentiras alheias. mentiras alheias, perdão. Predicativo do sujeito. Quem é o núcleo do predicativo do sujeito? A palavra chateado. Núcleo do predicado nominal. Tá pegando aí como diz a menina, tá pegando a visão aí? Tô sim. Ó, estava. Quem estava exausta? Alice. Núcleo do sujeito, verbo de ligação, e exausta é o estado, a característica que se encontra Alice. É o núcleo do predicado nominal, logo é predicativo do sujeito, portanto, predicado Nominal. nominal.
certo? Muito bem. Agora, no predicado nominal, vamos fazer uma observação para todos os candidatos tomarem um certo cuidado. O quê? Você viu que no predicado nominal, nós trabalhamos com os verbos não nocionais, os verbos de ligação. Beleza. Então, eu já tinha dado o exemplo anteriormente, mas eu quero dizer aqui o seguinte, ó. Cláudio fica na fazenda. Pronto. Cláudio fica na fazenda. Cadê o Cláudio? Ah, o Cláudio está na fazenda. Mas ele não fica aqui, não, ele só fica na fazenda. Beleza. Quem é que fica na fazenda? O Cláudio. Cláudio. Sujeito simples, um núcleo só. Verbo ficar. Verbo ficar aqui, ó, no exemplo, você viu que ele é de ligação porque ele está ligando um atributo, uma característica, um estado. Agora eu te pergunto, na fazenda é um atributo? É uma característica? É É um lugar, né? estado que Cláudio fica? É o lugar onde ele fica. É o lugar onde ele fica. Então, aqui, ó, como eu tenho aqui uma fusão de preposição e o substantivo, eu tenho uma locução adverbial, que é a mesma coisa que adjunta adverbial, é por conta da locução, de lugar. Pronto. Se eu tenho uma adjunta adverbial ou uma locução adverbial, o verbo ficar passa a ser intransitivo. Isso é fato, tá? O verbo intransitivo, ou ele fica sozinho na frase, ou ele fica acompanhado aí de uma adjunta adverbial, seja qual for. Aí, se eu tenho um verbo intransitivo, eu passo a ter ação. Se eu passo a ter ação, o núcleo é o verbo de ação. E aí eu vou ter o quê? Predicado verbal, tá? Isso aí é uma coisa que pega muito, né? Vamos dizer, é uma pegadinha isso daí. Se a pessoa não estiver atenta a isso, ele dança aí. Certo? Beleza. Agora, então, vamos rever o predicado verbo nominal. Os operários trabalham cansados. Quem é o verbo? Trabalham. Trabalho. Trabalharam. Isso. Deixa eu trocar de cor um pouquinho aqui. Ó, trabalharam. Trabalharam Cansado. é um verbo que comete ação. Quem é que cometeu a ação de trabalhar cansados? Os operários. Então, eu tenho um núcleo de sujeito, eu tenho um sujeito simples. Parece incrível, mas o fato do sujeito estar no plural, por incrível que pareça, há pessoas que pensam que é sujeito composto. Não tem nada a ver, tá? São os operários, é um grupo de pessoas. Bom, então tá lá. Agora, como eu tenho aqui ação, mas eu também tenho estado, eu tenho característica. O que é esse estado característica? Cansados. Quem é que estão cansados? Os operários. Então, aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal, já vou ter o predicativo do sujeito. Logo, eu tenho predicado verbo nominal, PVN. Certo? Muito bem. Ana encontrou Pedro nervoso. Ó, encontrou é o verbo. Quem encontrou Pedro nervoso? Ana. Ana é o sujeito, é o núcleo do sujeito. Quem ela encontrou? Encontrou Pedro. Verbo transitivo direto, Pedro, objeto direto. Agora, nervoso. Quem estava nervoso? Ana? Não. A gente, pela terminação, a gente percebe que é Pedro. Então, aqui, eu vou ter um predicativo do objeto direto, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Este predicado verbo nominal, vamos fazer a reescritura dele, como nós fizemos no exercício anterior, só para provar que ele é um verbo nominal. Então, vai ficar assim, ó. Ana o encontrou nervoso. Usei uma próclise, ou eu posso usar Ana encontrou-o nervoso. Agora eu fiz uma ênclise, então tanto faz aqui como aqui. Agora você percebe que o termo nervoso, ele permaneceu aqui para o lado de fora. Isso prova por A mais B que eu tenho aqui
um predicativo do objeto direto e um predicativo do objeto direto. Isso prova por A mais B que eu estou diante de um predicado verbo nominal. Certo? Tudo bem? Maria viu seu pai irritado. Então, o verbo aqui é o verbo ver. Quem viu seu pai irritado? Maria. Sujeito simples, núcleo do sujeito. Quem vê? Vê alguma coisa, vê alguém. Quem Maria viu? Seu pai. Verbo transitivo direto. Ela viu seu pai. Objeto direto. Irritado. Quem estava irritado? Pai. Se fosse Maria, seria irritada. Ok, então aqui eu vou ter um predicativo do objeto direto. Então eu vou ter um predicado verbo nominal. Reescrita disso. Maria viu o irritado. Maria o viu irritado. Percebeu que Maria viu o irritado, ou o viu irritado? Percebe-se que o termo irritado ele ficou para o lado de fora. Ficou para o lado de fora, predicado verbo nominal. Mais uma vez, eu deixei aqui bem no finalzinho, mostrando o exemplo para diferenciar o predicado verbo nominal do predicado verbal, quando eu tenho o predicativo do objeto e o adjunto adnominal, tá? Então, vamos lá, ó, de novo. Os alunos consideraram a prova difícil. Os alunos fizeram a prova difícil. Percebe que a gente olha a mesma estrutura frasal, só que nós temos sentidos diferentes. Quando eu falo que os alunos consideraram a prova difícil, entende-se que eles não fizeram, eles só olharam e consideraram. Agora o outro já afirma que fizeram. Então, consideraram o quê? A prova. Verbo transitivo. Direto, objeto direto. Difícil, a prova. Aqui, predicativo do predicado verbo nominal, né? Aqui é o núcleo do predicativo do objeto, aliás. Beleza, então aqui eu tenho predicado verbo nominal. Reescritura disso, os alunos a consideraram difícil. Difícil. Ou os alunos consideraram-na. Por que na? Porque os verbos terminados em ditongo nasal, som nasal, colocação pronominal, no, na, nos, nas. Certo? Então, os alunos consideraram-na difícil. Percebe-se, então, que o termo difícil ficou para o lado de fora. Isso prova que eu tenho predicado verbo nominal, no primeiro caso. Já no segundo caso, já muda sentido aqui, ó. Os alunos fizeram. Então, os alunos, sujeito simples, núcleo do sujeito. Quem faz, faz alguma coisa, verbo transitivo direto, objeto direto. Difícil é a prova. Só que agora eu preciso analisar, né? Se ele vai ser o núcleo do predicativo do objeto, que é o predicativo do objeto, ou se ele é adjunta de nominal. Então, vamos fazer a reescrita. Os alunos a fizeram. Os alunos fizeram-nas. Fizeram na. Pronto. Aqui já não cabe, já não dá para eu colocar assim. Os alunos a fizeram difícil. Os alunos fizeram na difícil. Isso é uma construção frasal agramatical. Então, isso quer dizer que a palavra difícil aqui, ele se acoplou ao substantivo prova. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Mas o que é mesmo adjunto adnominal?
É uma palavra que fica ao lado de um nome. Quando eu falo nome aí, é substantivo. Tá, fica ao lado para fazer o quê? Para qualificar, para especificar, delimitar este nome. O adjunta de nominal, que nós vamos ver no estudo dos termos da oração. Certo? Ó, isso que eu falei pela segunda vez é uma estratégia para você identificar o que é predicado verbo nominal e o que é verbal, com uma construção frasal muito parecida, certo? Mas existe uma outra forma também de você fazer isso usando a voz passiva do verbo. Olha só nesse caso aqui, ó. Primeiro, passe para a voz passiva analítica, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo dos alunos consideraram a prova. Se os alunos consideraram a prova, na voz passiva analítica, eu faço o X, vai dar o quê? A prova foi considerada difícil pelos alunos. Não é isso? Vamos fazer aqui para você visualizar, ó. Os alunos consideraram, perdão. Os alunos consideraram a prova difícil. Agora, passando para a voz passiva analítica. Então, quem considera alguma coisa. Então, a prova difícil, eu vou passar para cá, ó. Vou colocar aqui, ó. A prova difícil, não, vou colocar a prova, né, ó. A prova foi considerada... Ela não foi considerada difícil? Pelos alunos. Tá? Ou eu também posso escrever a prova foi considerada pelos alunos difícil. Só que a primeira construção ela é mais visível. A prova foi considerada difícil para os alunos. Percebe que o termo difícil agora aqui, ele está aqui, ó, ao lado do verbo aqui, ficou para o lado de fora. Então, este caso me mostra que na voz passiva analítica e ficou aí depois do verbo, você percebe que ele é um predicado verbo nominal. Agora, olha aqui. Vamos trocar o substantivo à prova por um pronome oblíquo correspondente, né? Ó, mesma coisa, é aquele caso que eu tinha passado. Os alunos A consideraram difícil, os alunos consideraram-na difícil. Beleza, então eu tenho esta opção, que eu passei para você, e tenho a opção de passar para a voz passiva analítica. Percebe que a palavra difícil ficou ao lado de fora do verbo. Agora, eu tenho outro caso aqui para a gente saber o predicado verbal. Ó, primeiro, passo para a voz passiva analítica. Ó, agora que foi feito, ó. Os alunos fizeram a prova difícil. Então, vamos lá. A prova difícil foi feita pelos alunos. Agora você vai perceber nitidamente que a palavra difícil ficou ao lado do substantivo. Diferente da primeira aqui, ó. A prova foi considerada difícil. Difícil ao lado do verbo. Não é a prova difícil foi considerada pelos alunos. Pode ter aluno que pensa assim, né? Ah, mas eu não posso escrever a prova difícil foi considerada pelos alunos? Não. A prova foi considerada o quê? Foi considerada difícil. Por quem? Pelos alunos. Agora, a prova difícil foi feita por quem? Pelos alunos. Posso dizer que a prova foi feita pelos alunos difíceis. Aí difícil está qualificando os alunos, entendeu?
Então, é mais uma prova mostrando que aqui eu tenho um adjunto adnominal. Portanto, eu tenho um predicado verbal. Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20, né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.